O pano e a pele. Há uma estranheza antiga na maneira como certos debates religiosos começam. Não começam no coração, começam na superfície. Alguém vê uma marca na pele, ergue Levítico 19, 28 como sentença imediata, e quase nunca para no versículo 19 do mesmo capítulo, onde se lê que Israel não deveria usar veste de dois materiais misturados. Levítico 19, 19. O dedo se torna rápido quando aponta para a tinta. Fica lento quando precisa tocar o próprio armário, o próprio hábito, a própria seleção do que vai obedecer. A pergunta, então, não é pequena. Não se trata apenas de saber se um desenho no braço é permitido ou proibido. A pergunta é mais severa. Por que algumas ordens bíblicas viram martelo e outras viram poeira? Por que certos temas recebem uma energia moral quase teatral, e que enquanto outros passam como se Deus tivesse falado em voz mais baixa? Pare um instante. Essa pausa importa porque a discussão sobre tatuagens, quando conduzida sem reverência e sem contexto, costuma produzir dois tipos de ruína. De um lado, gente ferida por condenações fáceis, como se o Evangelho fosse um inventário de aparências. De outro, gente apressada em transformar liberdade cristã em escudo para qualquer vontade pessoal, como se o Novo Testamento tivesse abolido a necessidade de discernimento. Os dois lados, cada um ao seu modo, podem falar muito e ouvir pouco. Levítico 19, 28 diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. O versículo não surge sozinho. Ele vem com vizinhos. E na Bíblia, vizinhos importam. Um mandamento cercado de outros não é uma pedra solta. É uma peça numa parede. Se alguém arranca uma peça e a balança no ar, a parede inteira perde forma. Há uma razão para começar aqui, com a tentação da leitura seletiva. Quem lê a Escritura apenas para confirmar preferências já decidiu o resultado antes do texto. E quando o resultado vem pronto, a Bíblia deixa de ser lâmpada e vira espelho quebrado. Cada fragmento devolve apenas o que a mão escolheu segurar. Mas a questão das tatuagens não precisa ser entregue nem ao moralismo nervoso, nem à irreverência bem vestida. Há um caminho mais difícil. Ele exige que a pessoa desça até o terreno onde a ordem foi dada, observe o tipo de povo que Deus estava formando e só então pergunte com seriedade: o que exatamente estava sendo proibido? O que permanece como princípio? O que mudou à luz de Cristo? E, acima de tudo, o que revela um coração que quer honrar a Deus com o corpo? Porque, no fim, a discussão nunca será resolvida apenas com tinta, agulha e pele. O assunto real é pertencimento, é identidade, é culto, é luto, é memória. É o modo como um ser humano carrega no próprio corpo aquilo que ama, aquilo que teme, aquilo a que se oferece. Nem toda marca é tinta. Algumas são escolhas. Quando a Bíblia fala do corpo, ela nunca fala de uma embalagem descartável. O corpo chora, ajoelha, trabalha, foge, se curva, canta, adoece, serve, peca, sofre, ressuscitará. É no corpo que o filho pródigo atravessa a estrada de volta. É no corpo que Davi dança diante da arca. É no corpo que os profetas se prostram. É no corpo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1:14. Por isso, tratar o corpo com leviandade espiritual é um erro. Tratá-lo como único lugar de moralidade também é. Se a conversa ficar só em pode ou não pode, ela empobrece antes de começar. A pergunta mais limpa talvez seja outra. Esta marca, se vier a existir, nasce de fé, vaidade, rebeldia, memória, consagração, desespero, estética, luto, moda, desafio, testemunho. E o que ela dirá, em silêncio, sobre o senhorio que governa esta vida?
A resposta bíblica não cabe numa frase curta. Ela pede caminhada. E é melhor caminhar devagar do que ferir gente com pressa. No coração de Levítico 19. Levítico 19. Não é uma gaveta de recortes. É uma convocação à santidade. O capítulo se abre com o próprio Senhor dizendo: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Essa frase não funciona como ornamento. Ela explica o tom de tudo o que vem depois. As ordens não estão ali porque Deus coleciona excentricidades legais. Estão ali porque Israel havia sido separado para viver de modo distinto no meio das nações. Leia o capítulo inteiro e a textura aparece. Há mandamentos sobre reverenciar pai e mãe e guardar os sábados. Levítico 19, 3. Há advertência contra ídolos. Levítico 19, 4. Há cuidado com ofertas, colheita, pobres, estrangeiros, honestidade nos negócios, justiça nos tribunais, amor ao próximo, respeito aos vulneráveis, rejeição da feitiçaria e da consulta aos mortos. No meio dessa rede, surge a proibição de cortes pelo morto e de certas marcas corporais. Levítico 19, 28, 31. Isso significa que o versículo em debate não pode ser lido como se tratasse apenas de adorno pessoal no sentido moderno. Ele está inserido num ambiente de santidade e culto e distinção em relação às práticas religiosas dos povos ao redor. Esse ponto é decisivo. Quando alguém usa Levítico 19, 28 como se fosse um cartaz isolado num muro branco, perde precisamente o que o texto tinha de mais importante: sua localização. O mandamento está perto de proibições ligadas à adivinhação, ao paganismo, à manipulação do sagrado, ao trato do corpo em contextos que desfiguravam a aliança. Não é descuido literário, é intenção moral. Um povo recém-liberto do Egito não precisava apenas de liberdade política, precisava desaprender. O Êxodo retirou Israel da casa da servidão, mas não arrancou automaticamente do coração os reflexos de séculos cercados por deuses falsos, magia ritual, imagens de fertilidade, medo dos mortos e tentativas humanas de controlar o invisível. Por isso a lei muitas vezes opera como cerca e como remédio. Cerca, para impedir retorno ao que destruía. Remédio, para curar a imaginação religiosa deformada. Quando Deus diz, "Eu sou o Senhor", repetidas vezes em Levítico 19, ele não está preenchendo espaço, está assinando as ordens. A identidade do legislador é parte do mandamento. Não é apenas "não façam isso", é "não façam isso porque vocês não pertencem mais ao mundo de onde saíram, nem aos deuses que dominam as nações ao redor". O "Eu sou o Senhor" devolve o tema ao centro. Pertencimento. Fique aqui por um momento. Muitas discussões sobre santidade se tornam estéreis porque são conduzidas como se Deus estivesse interessado apenas em comportamento visível. Levítico 19 derruba essa caricatura. Sim, há atos externos, mas eles apontam para uma formação mais funda. O mesmo capítulo que fala de vestes misturadas e sementes diferentes também ordena amar o próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. O mesmo Deus que se importa com padrões visíveis condena, no mesmo fôlego, o ódio oculto no coração e a injustiça no tribunal. Ou seja, seria um erro ridículo dizer que o exterior não importa. Seria um erro talvez ainda maior dizer que o exterior importa sozinho. É por isso que a leitura seletiva produz hipocrisia tão rápido. Quem escolhe uma única regra para vigiar a pele do outro, mas não aceita a exigência de justiça, misericórdia, honestidade, pureza de culto e amor ao próximo, não está defendendo a santidade bíblica, está praticando redução moral. Alguns cristãos, ao tentar resolver isso,
apelam para uma distinção entre leis morais, civis e cerimoniais. Essa forma de organizar a discussão é comum em muita teologia cristã e pode ajudar, desde que usada com humildade. Ela não autoriza desrespeito pelo Antigo Testamento. Também não serve para apagar a pergunta mais importante: qual princípio santo está sendo preservado aqui? Mesmo quando uma forma legal não se aplica diretamente da mesma maneira na Nova Aliança, a santidade de Deus não foi revogada. Por isso, ao entrar em Levítico 19, 28, não precisamos correr para a resposta final. Primeiro precisamos deixar o capítulo nos ensinar a fazer a pergunta certa. Não é apenas a tinta, nem apenas a liberdade. A pergunta é: que tipo de povo Deus está formando? E como esse povo aprende a não levar para o corpo os sinais de um culto que não pertence ao Senhor? Cortes para os mortos. A primeira metade de Levítico 19, 28 costuma ser esquecida exatamente por quem cita a segunda. O texto proíbe dar golpes na carne pelos mortos. Isso não é detalhe lateral, é uma chave. O versículo junta duas práticas corporais e as coloca no mesmo campo moral. O corpo estava sendo ferido e marcado em contextos que envolviam luto ritual, apelo ao invisível, gestos religiosos das nações. A proibição não nasce de uma aversão abstrata à pele alterada. Ela responde a um mundo em que o corpo era usado como altar portátil de desespero, devoção pagã ou vínculo com os mortos. Deuteronômio repete algo parecido. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem fareis calva entre os olhos por causa de algum morto. Deuteronômio 14, 1. Note a lógica. Vocês são filhos do Senhor, portanto, não façam isso. Mais uma vez, pertencimento antes da proibição. O motivo não é mera disciplina estética, é identidade de aliança. Um povo chamado pelo nome de Deus não deveria copiar o luto ritual das nações, como se a dor precisasse ser autenticada por sangue. Isso ajuda a ler também cenas posteriores. No confronto no Carmelo, os profetas de Baal clamaram em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue sobre si. 1 Reis 18, 28. O narrador bíblico não descreve isso como devoção admirável. Mostra uma religião em que o corpo vira instrumento de pressão sobre um Deus que não responde. Sangue oferecido, gritos repetidos, frenesi, exaustão. O céu permanece fechado, a lâmina corta, o silêncio continua. Há algo terrível nessa cena. Não apenas porque homens se ferem, mas porque a ferida se torna linguagem religiosa, como se a carne precisasse pagar entrada para que o sagrado ouvisse, como se o sangue humano pudesse acordar a divindade, como se a intensidade do gesto pudesse compensar a falsidade do altar. Israel havia sido chamado para outro caminho. O Deus da aliança não exigia que o povo mutilasse o corpo para provar sinceridade. Ele pedia escuta, obediência, fidelidade, misericórdia. Os sacrifícios prescritos na lei não eram explosões anárquicas de autolesão. Eram parte de um sistema ordenado, pedagógico, regulado por Deus, e sempre apontavam para a necessidade de expiação, sem transformar o adorador em sacerdote do próprio sangue. Até nisso havia misericórdia. Quando então a proibição de Levítico 19, 28 é lida em seu mundo, a fumaça do cenário muda de cor. Não estamos num estúdio moderno e com agulha esterilizada e escolha estética individual, embora esse cenário também exija discernimento cristão. Estamos diante de práticas em que cortes e inscrições corporais se ligavam a luto pelos mortos, lealdade religiosa, identidade pagã, talvez proteção mágica, talvez servidão cultual.
A Bíblia resiste a isso porque Deus resiste à mistura entre seu povo e os cultos que deformam a verdade. A expressão hebraica geralmente traduzida por marca ou tatuagem em Levítico 19, 28 é rara no texto bíblico. Por isso, intérpretes discutem nuances. Alguns enfatizam a ideia de inscrição permanente. Outros percebem a ligação com incisão ou gravação. O dado seguro é este: o mandamento não aprova que o corpo se torne local de rituais associados aos mortos e aos deuses das nações. Quando o termo é raro, a prudência é melhor do que a arrogância. A Bíblia nos deu contexto suficiente para entender a direção moral, ainda que não nos entregue um glossário técnico moderno. E aqui surge um cuidado necessário. Há quem use esse pano de fundo para concluir apressadamente que, como o contexto era pagão, toda e qualquer tatuagem moderna estaria automaticamente liberada. Isso vai longe demais. O fato de a proibição original estar ligada a práticas idolátricas não significa que a Igreja deva deixar de perguntar pelo significado espiritual das marcas hoje. O coração humano continua produzindo ídolos. A cultura continua vendendo pertencimento em troca de sinais visíveis. O corpo continua sendo oferecido a narrativas falsas. Mas também vai longe demais quem ignora esse contexto e transforma Levítico 19, 28 numa proibição isolada, universalizada sem mediação, como se o mandamento dissesse exatamente o mesmo que um panfleto contemporâneo sobre tatuagens. O texto bíblico é mais sério do que um panfleto. Ele nos obriga a pensar. Dor não santifica ninguém por si só. Sinal nenhum, sozinho, consagra alguém. Um corte pode ser culto falso. Uma marca pode ser vaidade. Uma ausência de marca pode ser orgulho religioso. E um corpo sem tinta pode continuar inteiro a serviço de ídolos invisíveis. O problema, desde o começo, nunca foi somente a pele. Foi o altar ao qual a pele era entregue. Marcas de senhores. Em toda a Escritura, uma das perguntas mais profundas não é o que você carrega, mas de quem você é. Essa pergunta pode ficar escondida sob questões menores, mas cedo ou tarde reaparece. De quem é o campo? De quem é a casa? De quem é o rebanho? De quem é o corpo? O vocabulário da redenção responde sem delicadeza sentimental. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Êxodo 6, 7. E mais tarde, porque os filhos de Israel são meus servos, eu os tirei da terra do Egito. Levítico 25, 55. Isso muda o debate inteiro. Um povo libertado da servidão aprende que não pode aceitar qualquer sinal de posse sem perguntar a quem esse sinal pertence. Mesmo quando não temos todos os detalhes das práticas antigas de marcação corporal no mundo ao redor de Israel, a Bíblia é suficientemente clara num ponto. Deus recusava que seu povo se identificasse por símbolos de luto ritual, idolatria ou sujeição religiosa alheia. O povo do Êxodo não sairia do Egito para se apresentar ao mundo com a pele catequizada por outros senhores. Há uma beleza severa nisso. O Senhor não apenas tirou Israel de um lugar, atirou-o para si. A libertação bíblica não é neutralidade. Não é, agora vocês pertencem a ninguém. É, agora vocês pertencem ao Deus vivo. Por isso a santidade tem sempre alguma coisa de exclusividade amorosa. Deus não divide culto, não divide glória, não divide o selo último da identidade do seu povo. Essa ênfase aparece em muitas imagens bíblicas. O sacerdote carregava sinais santos. A fronte do sumo sacerdote trazia a inscrição Santidade ao Senhor. Êxodo 28, 36 a 38. As tribos eram lembradas diante de Deus nas pedras do peitoral. O povo deveria atar a palavra como sinal na mão e entre os olhos. Deuteronômio 6, 8.
linguagem que aponta para a memória, obediência e identidade pública, ainda que não obrigue uma leitura de marca física permanente. O ponto é que Deus não rejeita o tema do sinal. Ele o toma para si e o purifica. Isso nos impede de pensar de modo raso. A questão nunca foi: Deus odeia todo símbolo visível. Não. Deus instituiu memoriais, festas, vestes, filactérios, altares de recordação, pão e vinho, batismo e ceia. O Deus da Bíblia conhece a necessidade humana de sinais. O problema aparece quando o sinal, em vez de servir à verdade revelada por Deus, passa a servir à superstição, ao orgulho, ao culto estranho ou ao desejo de ser nomeado por outros poderes. Há ainda um movimento pastoral aqui que não convém perder. Muita gente procura uma marca corporal porque deseja segurar uma história, uma perda, uma dor, um nome, um recomeço, uma promessa quebrada, uma fase vencida. Não se deve zombar disso. Ser humano nenhum é simples. As pessoas escrevem no corpo, às vezes, porque não conseguiram guardar em outro lugar o que as atravessou. A igreja falha quando responde a essa complexidade com ironia fácil. Mas a ternura não elimina a verdade. Um cristão precisa perguntar se a forma escolhida para guardar uma história honra aquele a quem agora pertence. Há memórias que pedem altar, não agulha. Há lutos que pedem lágrimas, oração e comunidade, não inscrição permanente. Há desejos de identidade que só encontram descanso quando o Senhor diz: Tu és meu. É por isso que o tema da posse retorna. Quando alguém considera marcar o próprio corpo, não está lidando apenas com estética. Está lidando com um território já reclamado pela redenção. Paulo dirá com clareza brutal: Não sois de vós mesmos, fostes comprados por preço. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Essa frase não anula toda a liberdade, ela a enquadra. A liberdade cristã não flutua num céu sem dono. Ela respira dentro do senhorio de Cristo. Alguns ouvem isso e estremecem porque confundem pertencimento com opressão. Nas mãos humanas, posse muitas vezes significa abuso. Nas mãos de Deus, posse redentora significa resgate, guarda, direção e finalidade. Israel não foi marcado para a humilhação, mas separado para a glória. A igreja não é comprada para exibição de poder divino, mas para viver como povo santo e amado. Então, a pergunta se estreita e se aprofunda. Esta marca que você deseja, se existir, será compatível com essa verdade? Ela dirá algo que combine com "não sou meu"? Ou será uma tentativa de reescrever a si mesmo à margem daquele que já o chamou pelo nome? O nome sobre um povo. Há um detalhe luminoso na Bíblia que frequentemente fica soterrado pela pressa do debate. Em vez de permitir que outros deuses escrevam sobre seu povo, aí o próprio Deus fala de pôr sobre ele o seu nome. Em Números 6, depois da bênção sacerdotal, o Senhor te abençoe e te guarde, vem a conclusão. Assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Números 6, 27. Não há agulha aqui. Há invocação. Não há exibição vaidosa. Há aliança. Esse movimento alcança uma imagem particularmente sugestiva em Isaías 44, 5. Um dirá: Eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O profeta descreve pertencimento com linguagem de nome, confissão e inscrição. Alguns leitores entendem a frase como metáfora de devoção pública. Outros admitem que a linguagem possa ecoar práticas visíveis de identificação. Seja como for, o eixo do texto é claro. O anseio correto do povo de Deus não é carregar qualquer marca, mas declarar a quem pertence. Isso é precioso porque evita um atalho cruel. Se alguém disser simplesmente:
Marca nenhuma jamais pode ter qualquer relação com fidelidade. Isaías 44, 5 o obriga a andar mais devagar. A Escritura conhece a linguagem de inscrição devocional, mas o próprio texto mostra que o valor não está na superfície do gesto, e sim no conteúdo do pertencimento do Senhor. Apocalipse retomará essa lógica em chave simbólica e escatológica. Os servos de Deus recebem um selo na testa, Apocalipse 7, 3, e o Cordeiro aparece com os seus tendo o nome dele e do Pai escrito na fronte, Apocalipse 14, 1. Em contraste, a besta também marca os seus, Apocalipse 13, 16 a 17. O ponto não é oferecer um manual de dermatologia espiritual. O ponto é revelar uma verdade antiga. Toda a história humana caminha para uma identificação final. Há sempre um nome em disputa. Há sempre um senhor tentando reivindicar corpo, mente, comércio, adoração e lealdade. Por isso, a discussão sobre tatuagem jamais deveria ser tratada como detalhe irrelevante, nem como teste supremo de pureza. Ela toca, ainda que indiretamente, a grande questão bíblica do selo. Quem marca você? O que reivindica sua vida? Qual narrativa deseja escrever sobre sua carne? O Evangelho não nos entrega a nós mesmos. Ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1, 13. E esse selo invisível é mais decisivo do que qualquer sinal visível. Mesmo assim, os seres humanos continuam desejando signos visíveis. Faz parte de nossa condição. Casamos e usamos aliança. Perdemos alguém e guardamos um objeto. Nascem filhos e tiramos fotos. Somos feitos para lembrar com o corpo também. O problema não é a necessidade humana de memória. O problema começa quando a memória se descola da submissão ao Senhor e passa a funcionar como autocriação. Escrever do Senhor na mão, em Isaías, não é um projeto de individualidade estética. É confissão, é submissão, é alegria de pertencer. A marca correta, se o termo puder ser usado, não é aquela que exalta o eu, mas a que o entrega. Isso nos conduz a uma diferença crucial. Há um mundo entre dizer, eu quero este sinal porque ele conta minha história como eu escolhi defini-la, e dizer, minha vida inteira, com ou sem sinal externo, precisa confessar que eu sou do Senhor. O primeiro movimento corre o risco de construir identidade a partir do desejo soberano do eu. O segundo recebe identidade como dom e responde com obediência. A Bíblia é menos simplista e mais exigente do que os slogans. Ela não deixa o tema morrer na superfície. Jesus não leu a lei com pressa. Se a conversa parar em Levítico, ficará incompleta. Se saltar Levítico para chegar a Jesus, sem ouvir o Antigo Testamento, ficará rasa. O caminho cristão exige as duas fidelidades: receber a lei como palavra de Deus e ouvir Cristo como aquele que a cumpre e a leva ao seu alvo verdadeiro. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, 17. Essa frase precisa ser tratada com temor, porque muita confusão nasce quando se usa cumprir como sinônimo de descartar, ou, no extremo oposto, quando se age como se nada tivesse mudado na história da redenção. A Jesus não lidou com a lei como um colecionador de proibições. Também não a tratou como peso inútil. Ele a expôs em profundidade. Quando confronta homicídio e adultério, por exemplo, ele vai além do gesto externo e alcança ira, cobiça, intenção, concupiscência, reconciliação. Mateus 5, 21 a 30. Não diminui a santidade, a aprofunda. Mostra que a lei sempre esteve interessada no coração e que o coração nunca foi inocente só porque as mãos ainda estavam quietas. Esse ponto muda a maneira de abordar tatuagens no ambiente cristão. A pergunta não é apenas onde está o versículo que permite, nem
Onde está o versículo que condena exatamente o estúdio contemporâneo? A pergunta à maneira de Jesus é: o que acontece no coração antes de a pele ser tocada? Que amor, que desejo, que medo, que impulso, que idolatria, e que memória ou que gratidão movimentam a decisão? Quando Cristo diz que nada fora do homem, entrando nele, pode contaminá-lo moralmente, e destaca aquilo que sai do coração como fonte dos males, Marcos 7, 15, 21 a 23, ele não está ensinando que o corpo se tornou moralmente indiferente. Seria uma perversão ler assim. O próprio Jesus insiste que o interior transborda em atos. O coração não substitui o corpo, governa-o. O que ele combate é a religião que lava superfícies e protege corrupções internas. Isso precisa ser dito com nitidez. Há cristãos sem tatuagem que veneram o próprio reflexo. Há cristãos tatuados que chegaram a Cristo carregando no corpo a memória de uma vida anterior. Há convertidos que não sentem qualquer compulsão por novas marcas e veem nas antigas um lembrete humilde de resgate. Há outros que, já em Cristo, desejam marcar a pele com frases piedosas, mas carregam no impulso a mesma fome de autopromoção que dirigia decisões antigas. E também há quem, em boa consciência, considere uma pequena marca memorial ou confessional sem desafiar a Deus, sem desprezar a santidade, sem usar o corpo como palco da própria glória. Por isso Jesus nos obriga a abandonar o conforto das leituras automáticas. A lei cumprida por Cristo não se torna licença para a superficialidade. Torna-se lâmina para discernir intenções. Ele não nos deixa viver por catálogos. Ele nos chama a amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a nós mesmos. Marcos 12, 29 a 31. Se uma decisão corporal não cabe debaixo desse amor, ela não será santificada por nenhuma argumentação técnica. Há ainda outra dimensão. Jesus forma um povo marcado não por incisões rituais, mas por cruz e discipulado. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. A marca central do cristão não é estética, é cruciforme. É a disposição de perder a vida para achá-la nele. Isso deveria nos tornar cuidadosos com qualquer cultura que transforme o corpo em manifesto contínuo do eu. O Evangelho não manda o eu desaparecer como criatura, mas exige que o eu deixe de ocupar o trono. Não passe rápido por isso. Muitas escolhas aparentemente pequenas se tornam teológicas justamente porque revelam quem está sentado no centro. Um coração pode usar linguagem cristã e ainda assim buscar a velha embriaguez de ser visto, lembrado, admirado, singularizado. Outro coração pode abrir mão de algo permitido, não por medo de homens, mas por amor a Cristo e ao irmão. O valor espiritual nem sempre está naquilo que se faz. Às vezes, está naquilo que se aceita não fazer. E, ao mesmo tempo, Jesus desarma o prazer farisaico de vigiar aparências. Ele come com pecadores, toca leprosos, recebe mulheres de reputação ferida, olha para a gente que a religião já havia reduzido ao rótulo. Quem usa a questão da tatuagem para classificar pessoas como menos dignas da graça, já se afastou do Senhor cuja santidade acolhe para transformar. A Igreja não pode discutir corpo e santidade esquecendo da misericórdia do próprio Cristo. Se a lei, em suas formas antigas, protegeu Israel de cultos estranhos e identidades rivais, Cristo leva esse princípio ao coração e o amplia. Não ofereçam a vida inteira a senhores concorrentes. Não vistam santidade só por fora. Não tratem liberdade como rebelião decorada. Não transformem o corpo nem em ídolo, nem em lixo.
Recebam-no como dom que será governado por amor e verdade. Assim, a pergunta cristã amadurece. Não é mais apenas Levítico 19, 28, ainda se aplica da mesma forma literal a toda situação. Nem é, já que Jesus cumpriu a lei, qualquer uso do corpo virou assunto privado. A pergunta se torna mais exigente. Esta escolha manifesta um coração discipulado por Cristo? Comprados por preço. Paulo não entrou nessa conversa pela porta da tatuagem, mas entrou pela porta maior, o destino do corpo redimido. Em Corinto, onde o corpo podia ser tratado tanto como instrumento de prazer, quanto como objeto de pouca importância espiritual, o apóstolo responde com palavras que não deixam muito espaço para neutralidade. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, 19 a 20. É difícil exagerar a força dessa afirmação. O corpo não é descartável, não é acessório da alma, não é território sem vocação. É santuário, lugar de habitação, esfera de glorificação. Quando Paulo diz, glorificai a Deus no vosso corpo, ele impede dois desvios ao mesmo tempo. O primeiro é o desprezo. O que faço com o corpo não importa muito, desde que meu coração esteja bem. O segundo é a obsessão superficial. Toda espiritualidade se resume ao que se vê no corpo. O apóstolo nega ambos. O corpo importa porque pertence ao Senhor e está destinado à ressurreição. Mas ele importa como instrumento de glória, não como troféu moralista. Essa lógica tem consequências para a pergunta sobre marcas permanentes. Um cristão não deve tomar decisões corporais como se estivesse administrando propriedade autônoma. A frase, meu corpo, minhas regras, tão celebrada em várias culturas, entra em choque frontal com não sois de vós mesmos. O Evangelho não destrói a dignidade pessoal, resgata-a do isolamento soberano. O corpo, no Novo Testamento, torna-se lugar de serviço, pureza, hospitalidade, sofrimento fiel, generosidade, domínio próprio, espera da ressurreição. Paulo também chama os crentes a apresentarem seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, 1. Repare na ironia redentora. Não somos convocados a ferir o corpo em rituais frenéticos, mas a oferecê-lo inteiro em obediência cotidiana. O culto cristão não é autolesão sagrada, é consagração inteligente. Mãos, olhos, boca, pés, sexualidade, trabalho, descanso, tudo isso entra no altar da vida comum. Isso não produz respostas instantâneas para cada escolha concreta. Produz algo melhor, um eixo. A pergunta deixa de ser, eu posso me marcar, para se tornar, esta decisão participa da minha oferta viva ou a contradiz? Em certos casos, a resposta poderá ser um não claro, porque o motivo é vaidade, imitação cega, sensualização do corpo, memória idólatra, revolta contra a autoridade, desejo de pertencer a uma tribo que zomba da santidade. Em outros, a pessoa talvez não veja tal conflito, e ainda assim precisará medir a decisão não só pela própria intenção, mas por sabedoria, testemunho, contexto, maturidade e consciência. Há pessoas que dizem, se o coração estiver certo, o exterior não tem tanta importância. Mas a própria linguagem de Paulo corrige essa leveza. O corpo glorifica ou desonra. O corpo comunica. O corpo participa da obediência. Não porque a aparência seja tudo, mas porque a vida encarnada nunca é neutra. Um gesto exterior pode mentir sobre o interior, também pode revelá-lo. Há outras pessoas que afirmam, se o corpo é templo, então qualquer modificação corporal está proibida.
Isso também excede o texto. Se levado ao extremo, esse raciocínio trataria corte de cabelo, perfuração médica, cirurgia reparadora ou qualquer intervenção física como suspeita em si mesma. Paulo não fornece uma casuística desse tipo. Ele fornece um princípio de glorificação. O templo não é preservado pela superstição, é honrado pela santidade. E aqui a conversa fica mais séria, não menos, porque princípios exigem discernimento espiritual. Regras minuciosas podem dar sensação de segurança. Discernimento exige oração, honestidade e, às vezes, renúncia sem plateia. Nem todo cristão tem maturidade para isso em todas as fases da vida. Por essa razão, o conselho pastoral precisa ser paciente. Quem já carrega tatuagens não deve ser tratado como cidadão de segunda classe no reino de Deus. Quem considera fazer uma precisa ser convidado a examinar a própria intenção diante do Senhor. Quem escolhe não fazer, por convicção, não deve desprezar o irmão. Quem escolhe fazer, em boa consciência, não pode tratar a questão como se fosse automaticamente trivial. O corpo comprado por preço nos afasta tanto da banalização quanto do escândalo fabricado. Ele nos chama a uma fidelidade que alcança a pele sem começar por ela. O Evangelho não diz, faça do corpo um quadro para o ego. Também não diz, faça do corpo um projeto de pureza exibida. Diz, glorifique a Deus nele. Liberdade que não zomba. Chegamos ao lugar onde muitos debates cristãos se desmancham. Não por falta de versículos, mas por falta de amor. Há assuntos em que a Escritura entrega uma proibição direta e universal, sem margem moral para adaptação. Há outros em que o princípio é claro, mas a aplicação requer consciência iluminada, sabedoria comunitária e temor de Deus. A discussão sobre tatuagem, para muitos cristãos, acaba entrando nesse segundo campo. E é justamente aí que Romanos 14 se torna indispensável. Paulo escreve a uma igreja em que havia divergências sinceras sobre comida, dias e práticas de consciência. A sua resposta não é relativismo. Também não é controle policial. Ele manda acolher o fraco sem discutir opiniões. Romanos 14, 1. Lembra que cada um presta contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. E conclui com a frase que deveria nos humilhar mais do que costuma. Tudo o que não provém de fé é pecado. Romanos 14, 23. Essa sentença derrama luz sobre a questão. Se alguém considera fazer uma tatuagem e no íntimo não consegue fazê-lo com fé limpa diante de Deus, mas apenas com insistência emocional, pressão social, desejo de aprovação ou racionalização apressada, então já não deveria fazê-la. O problema começaria antes da tinta. Começaria na consciência ferida. O cristão não é chamado a avançar sobre dúvidas morais como quem atropela uma cerca porque ela parece baixa. Dúvida não resolvida é convite à espera. Por outro lado, Romanos 14 também impede que convicções pessoais sejam elevadas automaticamente ao nível de mandamentos universais, quando a Escritura não fala com a mesma precisão. Quem está convencido diante do Senhor de que não deve se tatuar, faz bem se obedecer à própria consciência, mas precisa vigiar para não transformar essa obediência pessoal em tribunal apressado sobre todos os demais. Há zelo que é santo. Há zelo que é apenas extensão do ego religioso. Paulo insiste em algo que quase sempre esquecemos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Transferido para nosso debate, isso significa que o reino não será estabelecido ou destruído por tinta na pele. Mas também significa que as escolhas concretas devem ser pesadas pela sua relação com justiça, paz
e alegria no espírito. Se uma decisão produz exibição orgulhosa, desprezo pelo irmão, imaturidade disfarçada de autenticidade ou escândalo desnecessário, a liberdade já se corrompeu. Em 1 Coríntios 10, Paulo oferece outro princípio essencial. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10, 23. E logo depois, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Essa é uma prova mais alta do que a proibição explícita, conveniência espiritual, edificação e glória de Deus. Uma decisão pode não cair numa lista fechada de pecados e ainda assim ser imprudente, autocentrada ou inútil para a santificação. Aqui, cabe uma palavra que nem sempre agrada. Maturidade cristã inclui a capacidade de abrir mão de algo defendível. Não por medo servil, não por manipulação alheia, mas por amor. Paulo estava disposto a jamais comer carne, se isso levasse o irmão a tropeçar. 1 Coríntios 8, 13. Ele não idolatrava o próprio direito. Há momentos em que o cristão honra mais a Deus pelo que renuncia do que pelo que reivindica. Isso significa que todo crente deveria recusar qualquer tatuagem por causa de irmãos mais sensíveis? Nem sempre a resposta será simples assim. Há contextos culturais diferentes. Há comunidades em que o assunto carrega peso de rebeldia explícita. Há outras em que certas marcas não comunicam a mesma coisa. Ainda assim, o princípio permanece. O cristão maduro não zomba da consciência alheia, nem usa liberdade como espetáculo. Não destruas a obra de Deus por causa da comida, diz Paulo, Romanos 14, 20. A frase pode ser deslocada com reverência. Não destruas a paz, a confiança e o testemunho por causa de uma marca. Essa é talvez uma das partes mais difíceis desta conversa, porque ela recusa a simplificação confortável dos dois extremos. Não dá ao legalista a satisfação de governar pela aparência. Não dá ao libertário o prazer de chamar qualquer limite de opressão. Pede algo mais custoso: andar em amor. E amor, na Escritura, não é sentimento difuso. Amor pergunta: esta decisão servirá à minha comunhão com Cristo? Servirá à paz da igreja? Servirá ao meu testemunho entre os de fora? Servirá ao bem da minha casa? Servirá à integridade da minha consciência daqui a 10 anos? Servirá quando meu entusiasmo atual se dissipar e eu precisar responder diante de Deus pela forma como tratei este corpo? Talvez alguém diga: mas isso é pesado demais para uma escolha que outros tratam como simples adorno. Sim, o discipulado torna pesadas muitas coisas leves para o mundo. Não porque Deus seja inimigo da alegria, mas porque Ele se recusa a nos deixar tratar superficialmente aquilo que toca nossa adoração. O cristão não vive em pânico moral, vive diante do rosto de Deus. Há ainda um detalhe pastoral que merece delicadeza. Pessoas feridas por condenações antigas às vezes reagem tornando toda a cautela suspeita. Pessoas formadas em ambientes de dureza podem ouvir qualquer chamado ao discernimento como repetição do abuso. É preciso dizer com clareza: examinar motivações não é legalismo. Perguntar pela glória de Deus não é opressão. Desconfiar do próprio coração não é neurose, é sabedoria bíblica. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Jeremias 17, 9. Essa desconfiança não nos paralisa, nos leva a pedir luz. Portanto, liberdade cristã, há neste tema, não é licença para fazer o que quiser e depois buscar um argumento. É capacidade de agir ou de se abster diante de Deus, em fé, com consciência limpa, em amor ao próximo, sem vaidade
e sem desprezo. Liberdade que zomba já não é liberdade cristã. As marcas que Paulo aceitou. Há uma frase de Paulo que lança sombra e claridade sobre este tema ao mesmo tempo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. O apóstolo não está falando de tatuagens devocionais. Está falando dos sinais deixados pelo sofrimento do ministério. Açoites, prisões, apedrejamentos, fadiga, perseguição. Seu corpo se tornou arquivo de fidelidade porque ele seguiu Cristo num mundo hostil. Isso importa muito. Num debate sobre marcas corporais, Paulo nos lembra que o Novo Testamento conhece outro tipo de inscrição, aquela produzida pela obediência custosa, não escolhida por ornamento, não buscada por estilo, recebida no caminho da cruz. As marcas de Jesus em Paulo não foram projeto de identidade visual, foram consequência de lealdade. Esse contraste corrige nossa imaginação. Em culturas que celebram a autoexpressão, é fácil pensar o corpo como tela para narrativas selecionadas por nós. Em Gálatas 6, o corpo do apóstolo conta uma história que ele não controlou totalmente. A história de um homem unido a Cristo em sofrimento. Ele não desenhou essas marcas, perseverou até que elas viessem. Há aqui também uma ironia sagrada. Em muitas disputas antigas, a circuncisão aparecia como sinal identitário central. Paulo, escrevendo aos Gálatas, a desmantela a confiança em sinais externos como base da justiça diante de Deus. Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Gálatas 6:15. Isso não significa que o exterior se tornou irrelevante. Significa que a salvação e o pertencimento último não dependem de um sinal na carne, e sim da obra de Cristo aplicada à vida pelo Espírito. Novo coração, nova criatura, novo senhorio. Se alguém quiser pensar cristamente sobre tatuagens, precisa deixar Paulo reposicionar o centro. O grande assunto não é a capacidade de gravar algo na pele, mas a realidade de ser crucificado com Cristo e viver pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2:20. Quando isso ocupa o centro, muitas urgências estéticas perdem força. Não porque a beleza desapareça do mundo, mas porque a identidade não depende mais de ser inscrita por nossas próprias mãos. Também vale observar que Paulo não sentia necessidade de adornar as marcas do sofrimento com glamour espiritual. Ele não transformava feridas em troféu. Apenas se recusava a permitir que falsos mestres o julgassem por não carregar os distintivos que eles valorizavam. O corpo dele já havia pago outro preço. Talvez esta seja uma das perguntas mais sóbrias de toda esta reflexão. Você deseja uma marca que escolheu ou aceitaria com fidelidade as marcas que o discipulado inevitavelmente traz? Calos de serviço, cansaço de cuidado, renúncias silenciosas, a paciência aprendida na dor, a pureza preservada sob pressão. Essas marcas não aparecem em espelho de estúdio, mas são reconhecidas no céu. Sinais em tempos de pressão. Nem toda história cristã sobre marcas corporais cabe na mesma moldura, e é melhor admitir isso do que forçar conclusões fáceis. Há tradições cristãs conhecidas, especialmente em contextos de perseguição ou identidade comunitária forte, nas quais alguns fiéis carregaram pequenas marcas corporais de fé, como cruzes. Entre cristãos coptas do Egito, por exemplo, essa prática é amplamente associada à confissão pública de pertencimento e à continuidade comunitária. Dizer isso não canoniza a prática, apenas impede simplificações descuidadas. Uma tradição assim nasce em condições muito diferentes das de um consumo moderno de imagem pessoal. Em contextos de vulnerabilidade, uma pequena cruz podia significar: se me perguntarem quem sou,
não recuarei. Havia risco, havia custo, havia memória comunitária. Às vezes, o mesmo gesto exterior comunica realidades espirituais muito diferentes dependendo do mundo em que é feito. Isso não resolve o debate, aprofunda-o, porque nos obriga a abandonar o pensamento preguiçoso que trata todo sinal corporal como rebeldia ou, no extremo oposto, como inocente autoexpressão. A mesma forma externa pode carregar lógicas internas opostas. Uma cruz pode ser confissão humilde, pode ser moda vazia, pode ser superstição, pode ser herança comunitária, pode ser ornamento sentimental. O cristão não discerne apenas a figura, discerne o coração, o contexto e o fruto. Também é preciso cautela para não romantizar práticas devocionais apenas por parecerem intensas. A Escritura nunca ensina que sinais externos, por si, aprofundam a santidade. Um corpo sem marca pode pertencer inteiramente a Cristo. Um corpo marcado com símbolos cristãos pode esconder orgulho, carnalidade ou incoerência profunda. Deus não se impressiona com iconografia. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16, 7. Ainda assim, seria injusto ignorar o fato de que cristãos, em diferentes lugares e épocas, às vezes procuraram sinais públicos de pertencimento. A Igreja sempre viveu entre dois perigos: dissolver-se na cultura e substituir fidelidade por performance. Marcas corporais, quando aparecem na história cristã, precisam ser lidas à luz desses dois perigos. Algumas nasceram de resistência fiel. Outras podem ter derivado para formalismo, hábito cultural ou piedade externa. Por isso, a pergunta pastoral não pode ser respondida copiando automaticamente qualquer tradição. O discípulo de Cristo precisa perguntar: meu contexto é de confissão ou de consumo? Meu gesto será testemunho ou vaidade? Minha intenção é firmeza ou estilo? Estou querendo ser identificado com Cristo ou apenas parecer interessante usando linguagem cristã? A sobriedade protege mais do que o entusiasmo. Antes da agulha tocar a pele. Agora, a pergunta precisa sair da arena abstrata e entrar no quarto, no silêncio, na oração privada, naquele lugar onde a pessoa não está performando diante de um debate, mas decidindo diante de Deus. Esse talvez seja o ponto mais importante de todos, porque quase toda conversa pública sobre tatuagens cria personagens, não pessoas reais. De um lado, o rígido, de outro, o livre. De um lado, o tradicional, de outro, o moderno. Mas a alma humana é menos arrumada do que esses papéis. Alguém pensa em marcar o corpo por luto. Alguém por gratidão por ter sobrevivido. Alguém quer cobrir cicatrizes com beleza. Alguém deseja eternizar um versículo. Alguém quer afirmar autonomia depois de anos de controle. Alguém só não suporta parecer comum. Alguém gostaria de apagar uma fase da vida e escrever outra por cima. Alguém procura coragem emprestada de um símbolo. Alguém apenas segue o ambiente em que vive, sem pensar muito. Cada uma dessas motivações exige uma conversa diferente. Se a motivação é luto, convém perguntar se a dor está procurando memória ou permanência artificial. A Bíblia não despreza o luto, ela o honra. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, João 11:35. Os salmos dão linguagem à ausência. O problema começa quando tentamos administrar a perda por meio de gestos que prometem fixar o que só Deus pode guardar com segurança. Nem toda memorialização é errada, mas nem toda dor deve decidir rápido. Há tristezas que precisam amadurecer antes que a pele seja convocada a falar por elas. Se a motivação é gratidão espiritual, a pergunta precisa ser ainda mais limpa. Por que a gratidão quer virar marca?
Será porque a pessoa deseja lembrar uma obra de Deus? Isso é compreensível. Mas a fé cristã já recebeu meios de memória: oração, testemunho, ceia, batismo, comunidade, escritura, cântico, serviço. Talvez uma marca não seja necessariamente pecaminosa nesse caso. Ainda assim, o discípulo sábio perguntará se ela é a forma mais santa, mais útil e mais humilde de lembrar. Às vezes, o coração chama de gratidão aquilo que também deseja visibilidade. Se a motivação é cobrir vergonha, a questão pede ternura. Há corpos feridos por acidentes, violência, doença, autodestruição, abusos antigos. Não se deve falar disso com dureza genérica. O cuidado pastoral talvez precise caminhar muito antes de qualquer juízo apressado. Ainda assim, mesmo aqui, o Evangelho oferece algo que vai além da alteração estética: a possibilidade de receber o próprio corpo, não apenas como problema a ser corrigido, mas como território da misericórdia de Deus. Algumas pessoas precisarão de tempo para crer nisso. Se a motivação é rebeldia, a resposta é mais curta. Quando a decisão nasce do prazer de desafiar pais, igreja, tradição, passado ou qualquer figura de autoridade, o ato já está moralmente contaminado. Não importa o desenho. Rebeldia ornamentada continua sendo rebeldia. A beleza do traço não purifica a fonte. Se a motivação é moda, o cristão deve desconfiar. A moda trabalha com urgências emprestadas. Faz o passageiro parecer inevitável. Pressiona a vontade para que ela confunda gosto do momento com necessidade de identidade. O discípulo de Cristo não precisa demonizar toda estética contemporânea, mas também não pode se deixar catequizar por ela sem resistência. Não vos conformeis com este século. Romanos 12, 2. Não se aplica apenas a ideias abstratas. Alcança também os mecanismos pelos quais o mundo distribui desejo. Se a motivação é testemunho cristão, a prudência ainda é necessária. Um versículo tatuado pode ser confissão sincera. Também pode ser atalho simbólico para uma devoção menos custosa do que a obediência diária. E não faltam pessoas com símbolos santos no corpo e hábitos profanos na vida. O nome de Jesus não deve ser usado como adorno imunizante. Uma vida sem coerência profana até mesmo o texto que carrega. Deixe-me ir mais fundo. Existe uma diferença moral entre perguntar "isto é permitido" e perguntar "isto convém à minha santificação"? A primeira questão busca a linha mínima. A segunda busca maturidade. A primeira quer saber até onde pode ir sem cair. A segunda quer saber o que mais ajuda a amar a Deus. Em muitos assuntos, a vida cristã é definida exatamente por essa troca de perguntas. Há quem insista em reduzir tudo à intenção. Deus conhece meu coração. Sim, conhece. E isso deveria produzir mais reverência, não menos. Porque o coração é um lugar capaz de misturar afeto sincero e autopromoção no mesmo gesto. Capaz de chamar de liberdade o que ainda é compulsão por aprovação. Capaz de vestir linguagem de consagração em decisões que pedem principalmente aplauso. Quem diz, Deus conhece meu coração, como defesa automática, talvez ainda não tenha permitido que a luz de Deus o examine de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23. Esse versículo deveria ser rezado antes de qualquer passo irreversível. Não como fórmula, mas como entrega real. Senhor, há vaidade nisso? A fuga? A idolatria? A necessidade do olhar alheio? A imitação sem convicção? A ferida tentando virar identidade? Há algo em mim querendo usar o corpo para declarar independência de ti? Talvez, nesse ponto, alguém espere uma resposta binária e definitiva. Mas a fidelidade pastoral nem sempre oferece conforto na forma de simplicidade artificial. Há situações
em que a melhor resposta será: não faça. Há situações em que a resposta será: espere. Há situações em que a resposta poderá ser: não vejo nisso pecado necessário, mas veja se isso é sábio, edificante e coerente com seu chamado. O importante é que nenhuma dessas respostas seja produzida por pressão da tribo, e sim por temor do Senhor. Outro teste útil é imaginar a decisão diante de 3 presenças: diante de Deus em oração, diante da igreja que o conhece de perto e diante da versão futura de você mesmo. Diante de Deus, consigo oferecer isso com gratidão e consciência limpa? Diante da igreja, os que me amam e conhecem meus pontos cegos veriam maturidade aqui? Diante do futuro, quando a emoção atual passar, esta marca continuará servindo a verdade ou se tornará testemunha de precipitação? Há ainda a questão do escândalo, palavra muitas vezes mal usada. Escândalo bíblico não é mera ofensa ao gosto alheio. É tropeço moral, dano real, enfraquecimento do irmão. Nem tudo o que incomoda alguém é escândalo, mas também nem tudo o que reivindica liberdade está livre de produzir dano. Por isso, a decisão cristã raramente deveria ser solitária. Conselho piedoso não tira liberdade, protege-a de si mesma. E há uma palavra necessária para quem já tem tatuagens. Talvez muitas, talvez feitas antes da conversão, talvez feitas com motivações que hoje parecem distantes. O Evangelho não pede que você viva como inventário ambulante de culpas. Em Cristo, não há condenação para os que estão nele. Romanos 8:1. O sangue de Jesus não é menos poderoso por haver tinta na pele. Se houver arrependimento por motivações passadas, leve isso a Deus. Se não houver possibilidade de remover, sua vida ainda pode glorificar o Senhor com inteireza. A igreja deve receber pessoas, não apenas corpos aprovados, mas a graça não deve ser usada para tornar pequenas as decisões futuras. Perdão não é permissão retroativa para a superficialidade. Quem foi alcançado pela misericórdia aprende justamente a perguntar melhor. No fim, antes da agulha tocar a pele, talvez a pergunta mais honesta não seja o que os outros cristãos pensam, nem como posso argumentar. Talvez seja: posso fazer isso como servo de Cristo, sem mentir para minha consciência, sem imitar o século, sem usar devoção como verniz, sem ferir meu testemunho e sem tentar escrever na carne aquilo que eu ainda não entreguei no coração? Se a resposta não vier clara, espere. Esperar raramente estraga a santidade. A pressa, muitas vezes, sim. O nome que fica. Chegamos ao ponto em que o debate precisa ser reunido e purificado. Levítico 19:28 não pode ser usado com brutalidade seletiva, como se fosse o único mandamento visível que restou para medir a fé de alguém. Também não pode ser esvaziado até virar peça arqueológica sem qualquer força para o presente. O texto continua nos dizendo que Deus se importa com o modo como seu povo usa o corpo e com os vínculos espirituais que o corpo comunica. Vimos que, no contexto antigo, a proibição estava ligada a cortes pelos mortos, sinais de luto ritual e práticas associadas às nações. Vimos também que a Bíblia inteira empurra a discussão para o tema do pertencimento. O povo não devia carregar na carne a catequese de deuses falsos, porque já pertencia ao Senhor. Depois, em Cristo, o centro se desloca ainda mais claramente para o coração obediente, para o corpo como templo, para a consciência que age em fé